Como fazer para que o usuário dentro da Como enxergue apenas as suas próprias conversas? Então, nesse caso, por exemplo, você vai ter 5, 10, às vezes 20 vendedores e você quer que cada um visualize apenas os leads que estão atribuídos como usuário responsável. Então, é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. A princípio, existem duas formas de fazer isso. A gente vai usar a parte de configurações, eu vou mostrar para vocês, vocês vão acompanhando e qualquer coisa podem me mandar dúvida também. E se você precisa de uma ajuda específica com a Como CRM, eu vou fazer um favor para você. Aqui embaixo na descrição vai ter o link da minha comunidade, onde eu ensino as pessoas a ganharem ainda mais dinheiro com o CRM. Já fechei projetos de 50 mil reais, 100 mil reais e vai alavancando, inclusive com projetos que me pagam todos os meses. Então, se você quer aprender a como ser melhor tecnicamente, aprender inclusive a como cobrar melhor, se posicionar e realmente ser um parceiro premiado pela Como, clica no link abaixo, eu vou te ensinar, é bem tranquilo e vamos pro vídeo. Aqui dentro da Como CRM, a primeira tarefa que você vai ter que fazer é clicar aqui na ferramentazinha que tem aqui no menu esquerdo, tá vendo? Ó, configurações. Depois de clicar aqui em configurações, como eu acabei de fazer, você vai ter que criar um usuário, porque para você editar a permissão de um usuário tem que ter pelo menos mais de um. Se tem apenas um usuário na conta, ele logicamente vai ser administrador, como é o meu caso. Então, vou clicar aqui, por exemplo, em Marcos Venâncio, que é o meu usuário, né? Aí você pode, basicamente, para se editar, você basicamente vai clicar em cima do nome, tá? Depois você vai clicar aqui em adicionar usuário. Daí, assim que você chegar em adicionar usuário, você vai se deparar com esse painel aqui embaixo. Aí vai ter duas opções: administrador, permissões de personalização, ou seja, a pessoa ter suas próprias permissões específicas que você vai configurar agora comigo, né? E você pode até salvar como função. Daí você vai poder repetir essa configuração com outros usuários que estiverem nessa mesma Como, tá bom? Então eu vou colocar por padrão, igual eu faço em minhas implementações, tudo bem organizado. Vou colocar aqui, por exemplo, atendente. Pronto, atendente. Vou salvar isso aqui com uma permissão. Agora eu vou clicar no lapisinho aqui, ele está meio sumido porque meu tema é o escuro. Cliquei no lapisinho. Agora eu vou começar a editar. Basicamente, a Como ela dá meio que o formato de campo minado. Ou seja, você marca mas você tem que sempre ver o que está do outro lado. Tipo uma planilha, entendeu? Então, por exemplo, o que eu estou editando? Leads. Opção de criar o lead está negado. Então, eu posso apenas criar, negado ou permitir. Então, estou definindo aqui se essa pessoa ela pode criar ou não criar leads. Aí, isso vai para várias coisas. Se a pessoa pode criar ou não pode criar contatos, se ela pode ou não pode manipular a lista de empresas que tem dentro da Como, produtos, etc. E assim você pode ir brincando conforme que fizer sentido para a sua operação, certo? Mas aí, vamos lá. É uma coisa muito importante. Lead, quando a gente fala de lead, a gente está falando basicamente de um quadradinho que tem dentro da Como, né? O lead, para você ter noção, ele armazena informações diferentes do que o contato armazena, que é onde as pessoas costumam errar. Às vezes, elas querem fazer com que o vendedor ele veja apenas os seus próprios leads, mas eles apenas colocam para ver o usuário apenas ser responsável, no caso aqui, né? Como está aqui na tela, apenas na função de leads e deixa o contato permitido, tudo, entendeu? Só que acontece, o contato é justamente ele que vai armazenar as conversas. Então, se a pessoa não tem acesso a um contato, ela nunca vai poder ver as conversas. Em que caso isso se aplica? Por exemplo, eu tive um cliente em que ele quis adicionar como usuário uma agência de marketing. Só que essa agência de marketing, ele não queria que eles pudessem ter acesso aos dados de telefone e e-mail da base de dados da Como. Ou seja, se ele não vê o contato, ele não vai poder, qual é a palavra? Ele não vai poder ter acesso a essa base de dados, entendeu? Então, o que a gente fez? Aqui em contatos, eu deixei negado, tudo, entendeu? Tudo negado. Eu permiti eles poderem ver os leads se forem responsáveis, mas o telefone, o contato, a conversa, eles não iam ler. E era o objetivo do meu cliente, então fazia super sentido para ele. Mas aí, por exemplo, vamos supor que é um caso de cliente de uma clínica de estética, por exemplo, que tem mais de um atendente. Você vai aqui em criar, você vai permitir, porque isso é necessário. Ver os leads, você vai colocar se responsável, ou seja, aquela pessoa vai ver apenas os leads dela, dentro do funil, do funil mesmo, na verdade. Não vai aparecer no chat, porque chat só aparece contato.
Então ela vai ver apenas os leads dela no funil, ela vai editar apenas os que ela for responsável, vai excluir apenas os que ela for responsável e exportar por costume. Eu costumo deixar em negado, entendeu? Porque qual seria o motivo específico que um atendente teria que exportar a base de leads do teu cliente? Não faz sentido. Então, a menos que realmente seja necessário, eu só deixo como negado, porque pode ter informações sensíveis, como CPF no lead, pode ter informações como, por exemplo, e-mail, às vezes endereço, às vezes o pessoal coloca no contato, no contato já no lead por algum motivo, apesar de eu não recomendar, e assim por diante, né? Então, aqui dentro de contatos, por exemplo, vamos continuar a edição. Lead está ok, vou descer para contatos, vou permitir que ela crie contatos no caso. Em ver, eu vou colocar apenas se for responsável, editar se responsável e negado aqui no final. Empresas, você pode fazer basicamente a mesma coisa. Caso você use o campo de empresas, né? Tarefas, se responsável, porque facilita, porque só a pessoa vai ver tarefas que nem são relevantes para ela em muitos casos. Produtos, eu costumo deixar só normal, eu não mexo nele, na verdade, né? E aqui embaixo é mais para você poder editar quais funis a pessoa vai ter acesso, né? Isso aqui não é o tema da aula, posso fazer uma aula depois só sobre isso, mas tem uma forma específica de você ajustar isso aqui também, tá? Tem como definir permissões para um campo também, e enfim, como ela é bem completa nesse aspecto, tá? Daí vamos lá, eu vou basicamente colocar um nome e um e-mail, uma senha aqui bem rapidinho. Pronto, acabei de colocar aqui o meu contato fictício aqui, por exemplo, do meu atendente, e eu vou apenas salvar essa informação. Pronto, com essa configuração vocês vão perceber que caso eu entrasse aqui no login do Marcos, ele não ia conseguir ver, né? Está aqui o atendente, tudo configurado da forma que a gente acabou de fazer. Agora, vamos supor que isso acontece, uma coisa rara, mas que acontece com muita frequência. Eu faço isso na conta e quando eu volto, simplesmente não funciona. Qual é a alternativa que você pode fazer caso a sua Como CRM bugue? Porque isso é um bug que acontece, é um bug que eles não corrigiram ainda. Faz mais de um ano que tem esse bug, mas ele segue firme, leve e solto aí. E para você corrigir, você vai ter que fazer uma configuração similar, tá? Mas um pouquinho diferente. Eu vou manter esse aqui com a configuração, a primeira que a gente fez, né? Aqui nos 3 pontinhos eu vou clicar, eu vou, do lado de adicionar usuário, eu vou clicar em configurações do grupo, eu vou criar um novo grupo que vai ter o nome do meu atendente, tá? Que vai ser, por exemplo, Marcos. Entendeu? Vou clicar na lixeirinha aqui, vou salvar. Pronto, acabei de criar um grupo. Agora presta muita atenção nisso que eu vou fazer. Eu vou clicar em adicionar usuário novamente, mesmo processo que a gente fez antes, né? Eu vou aqui em grupo, que é onde entra o pulo do gato, eu vou clicar e eu vou selecionar o Marcos, entendeu? Até aqui tá tudo certo. Só que, na hora de eu configurar aqui embaixo, em vez de colocar só se ele for responsável, olha só a coisa maluca. Eu vou colocar em acesso à equipe. Ou seja, toda a equipe vai poder visualizar. Mas quantas pessoas tem nessa equipe, nesse grupo? Apenas o Marcos. Ou seja, é um caminho um pouquinho diferente para eu chegar exatamente no mesmo resultado. Então fica muito mais fácil. Caso aconteça esse bug, né? Por exemplo. Então eu coloquei aqui acesso à equipe, acesso à equipe, acesso à equipe. Opa, excluir não. Não, excluir sim, na verdade. Exportar negado. Depois, acesso à equipe, equipe e negado. E assim vai embora. Pronto. Dessa forma, quando eu salvar esse usuário, ele vai estar com a mesma configuração dele poder ver apenas os leads que forem designados a ele e tá certo, né? Mas caso aconteça esse bug, você vai poder fazer dessa forma que eu acabei de ensinar você. Foi uma forma que eu aprendi, na verdade, testando. Tinha um cliente meu que estava desesperado porque a forma correta não estava funcionando e eu queria entregar resultado, então eu fui testando e acabou que no final eu consegui descobrir esse método que tem me ajudado quando a Como me deixa na mão, tá bom? Daí eu dou uma observação muito interessante para você, que ficou até o final. Primeiro, só dá certo dividir usuários da forma que eu estou mostrando nos chats se você tiver mais de um usuário. Esse, por exemplo, é um gancho que eu uso para vender mais licenças. Além disso, quando a pessoa tem mais de um usuário, você tem acesso a uma coisa muito bacana dentro do CRM dela. Olha só, isso aqui é só para quem ficou até o final. Vou clicar em estatísticas.
relatório de atividades. E olha só o que eu vou ter aqui. Eu vou ter acesso a todas as ações que aconteceram na conta. Então, como eu uso isso, por exemplo, com um cliente grande, para convencer ele a contratar mais usuários e realmente mostrando valor quando eu faço isso. Eu falo para ele o seguinte, cara, se você tiver apenas um único usuário, tu não vai conseguir saber o que cada pessoa fez dentro da Como. Aí eu mostro o quê? O relatório de atividades. Isso aqui, gente, é basicamente tudo que cada usuário fez na Como. Isso aqui para você pode parecer pequeno, mas quando o gestor ele precisa fiscalizar o que cada um está fazendo, fiscalizar se está usando a ferramenta, fiscalizar se está conversando com o lead, horário de entrada, horário de saída, só é possível utilizando o relatório de atividades. E também o painel, mas isso fica para um outro vídeo. Se você ficou com dúvida, você pode mandar mensagem para mim, pode fazer um comentário também, tá? E lembre-se, a Suprema Comunidade de CRM está de portas abertas para receber você. Tá bom? Combinado? Até mais e tchau, tchau!